Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, terça-feira, estamos mais uma vez aqui no programa do canal Caminhando para a Luz, para proclamarmos o Evangelho. O Evangelho de hoje é de João 16, de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque o chefe desse mundo já está condenado. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje esse evangelho começa nos falando dessa partida. E Jesus começa falando para aqueles discípulos que ele vai partir. E aí ele fala para aqueles discípulos: eu estou dizendo que vou partir, e vós não me perguntais para onde eu vou. E aí ele vem falar dessa tristeza que invade o nosso coração quando nós temos essa partida, ou quando alguém que é próximo a nós tem essa partida. Mas ele vem falar nesse dia que essa partida é necessária. E ele foi primeiro para nos dar o exemplo, e ele diz que para ele era importante ir, porque se ele não fosse, não teria como vir o Consolador, o Espírito Santo. Então, por ele ir, ele poderia nos enviar esse Espírito Santo, que é o Espírito de coragem. E aí ele vai dizer: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vou-lo mandarei. Então esse Jesus que partiu, que subiu ao céu, nos mandou esse Espírito Santo que está no nosso meio. E ele diz que nisso consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, ele vai dizer que é por não acreditar em mim. Então hoje o Senhor está nos ensinando que nós erramos, nós pecamos muitas vezes por não acreditarmos no Senhor. E a justiça é ele ir de volta ao Pai, que isso é justo. É a promessa de Deus Pai, é o plano de Deus Pai que ele voltasse para junto dele, e é o que aconteceu. E nisso consiste também a justiça, né? Em se cumprir na minha vida e na sua vida aquilo que é a vontade de Deus Pai. E ele vai dizer que o julgamento é que o filho da terra, o filho desse homem, o chefe desse mundo, ele já está condenado. E nisso consiste o julgamento. Então que possamos nesse dia pedir a esse Espírito Santo, que é o nosso defensor, que Jesus foi exclusivamente para isso, para que nós tivéssemos essa graça de recebermos esse defensor. Pedir a esse Espírito Santo que nos instrua, nos coloque no caminho de não pecarmos, mas de acreditarmos em Jesus. De não sermos julgados por isso, por não acreditarmos em Jesus, mas de confiarmos, de pedirmos todo dia a esse Espírito Santo, dizer para o Senhor: Senhor, envia o teu Espírito Santo, porque foi para isso que Jesus voltou para junto do Pai, para que nós tivéssemos a oportunidade de ter esse defensor. Envia o teu Espírito Santo para me defender nesse dia, me defender do pecado, para me dar a certeza de que o inimigo já está derrotado, de que todas as situações que me cercam, que provém dele, já estão derrotadas, porque foi para isso que Jesus foi, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, para que nós tivéssemos esse Espírito Santo que nos desse essa certeza. Então que nesse dia esse Espírito Santo coloque no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, essa certeza de que nós somos vencedores em Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.